A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Tiago, eu sou diácono da Assembleia de Deus, Ministério Adoração e Compromisso, e também sou professor da Escola Bíblica Dominical. Você está vendo a Bíblia Responde. A nossa pergunta do dia é: o que é a Trindade? Um Deus ou três deuses? Esse é um assunto bastante complexo, mas também bastante interessante. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Primeiro eu quero explicar sobre o que é a Trindade e depois mostrar os textos bíblicos. Então, primeiramente, eu vou falar sobre o que não é a Trindade. A Trindade não é triteísmo. Nunca confunda Trindade com triteísmo. O que é triteísmo? É a crença em três deuses. Então, a Trindade não são três deuses. A Trindade é apenas um único Deus. Só que esse único Deus, ele é composto por três pessoas. Então são três pessoas diferentes, mas um único Deus. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas diferentes. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo, nem o Espírito Santo é o Pai. Nós sabemos que são três as pessoas, mas um único Deus. Vamos tentar entender como é que isso funciona. Primeiramente, para explicar sobre a Trindade, eu gosto de explicar da mesma maneira que eu aprendi. Eu sei que é um assunto que gera muitas dúvidas, mas quando eu falo sobre a Trindade, talvez o elemento que mais nos lembre a Trindade é a água, porque a água, ela no seu estado líquido, como nós conhecemos, ela possui uma fórmula química que é H2O. Então, a água no seu estado líquido, ela é composta, a sua molécula, por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Daí a fórmula química H2O. Se você pegar essa água e colocar ela numa temperatura de 0 graus Celsius, ela vai se transformar em gelo. Ela passa do líquido para o sólido. Ela se transforma em outra coisa. Mas a fórmula química do gelo continua sendo H2O. Se você pegar essa água e colocar ela numa temperatura de 100 graus Celsius, ela vai entrar no seu estado de vapor, vai chegar no seu ponto de ebulição e ela vai se transformar em vapor. E interessante é que a fórmula química desse vapor d'água também é H2O. Então você tem três coisas diferentes: a água, o gelo e o vapor. A água não é gelo, o gelo não é vapor. São três coisas diferentes. Mas as três coisas diferentes, elas possuem uma mesma natureza, uma mesma essência, elas possuem uma mesma fórmula química. Assim é Deus. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são diferentes, mas os três têm uma mesma natureza, uma mesma essência. Os três são o mesmo e único Deus, apesar de serem três pessoas diferentes. Exemplo de Trindade. Nós, seres humanos, nós somos compostos por corpo, alma e espírito. Então, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito vai formar um único indivíduo que somos nós mesmos. Também somos divididos em cabeça, tronco e membros, três partes. A minha cabeça não é meu tronco, nem meu tronco são os meus membros. Mas essas três partes juntas formam uma única unidade. Outro exemplo para explicar a Trindade é o triângulo. Um triângulo é uma figura geométrica de três lados. Um lado é diferente do outro, que é diferente do outro, mas os três lados juntos formam uma única figura geométrica. Então, existem várias maneiras de explicar a Trindade. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto. O primeiro texto que eu quero citar está em Deuteronômio, capítulo 6, o versículo número 4. Diz assim: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, por esse texto, a Bíblia nos ensina que o Senhor, Deus, Ele é o único Senhor. Por essa palavra eu vejo que Deus ele é único. Então, isso responde à nossa pergunta inicial. A Trindade não são três deuses. A Trindade é apenas um único Deus, conforme está escrito aqui. Outro texto que fala sobre isso, livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 5, diz assim:
Eu sou o Senhor, e não há outro além de mim, não há Deus. Só essa parte A diz: eu sou o Senhor, e não há outro. Por esse texto eu vejo que não existe outro Deus. E continua diz assim: além de mim não há Deus. Então isso é a base bíblica para a afirmação que eu fiz no princípio, que só existe um único Deus. Mas como entender a Trindade se a Bíblia ensina isso claramente? O primeiro texto que a Bíblia ensina sobre a Trindade está logo no primeiro livro, Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então eu vejo Deus falando de si mesmo no plural. Ele diz: façamos. Nós vimos que Deus ele é um único Deus, mas ele fala dele mesmo no plural: façamos o homem. Nós, façamos nós o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o Antigo Testamento nos ensina que Deus ele era composto por mais do que uma pessoa, mas nós não sabemos quantas pessoas são. O Novo Testamento que vai nos dar essa base. Outro texto, ainda em Gênesis, capítulo 3, lá no versículo 22, diz assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós. De novo, Deus que é único, Deus que é um só, ele fala: o homem se tornou como um de nós. De novo, Deus fala de si mesmo no plural e não no singular. Outro exemplo ainda em Gênesis, capítulo 11, versículo 7, quando os homens constroem a torre de Babel. Deus diz assim, versículo 7: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. De novo, Deus fala no plural: desçamos no plural e confundamos ali a sua linguagem, de novo, no plural. Então, esses textos nos ensinam que Deus, apesar de ser um único Deus, ele é composto por mais de uma única pessoa. Existem dois tipos de unidade. Existe a unidade simples e a unidade composta. Qual a diferença entre a unidade simples e a unidade composta? Exemplo: homem e mulher, esposo e esposa. Deus diz assim: por essa razão deixará o filho pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. E o que Deus uniu, não separe o homem. Esse é um exemplo de unidade composta. Homem é uma pessoa, mulher é outra pessoa, mas os dois se unem e formam uma só carne. É uma unidade composta. Uma só carne, Deus uniu, mas são duas pessoas. A mesma coisa é a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas, mas formam uma unidade composta. Eu vou explicar isso melhor. Vamos ver outros textos bíblicos que ensinam sobre a Trindade. Um outro texto está em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Jesus disse: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esse texto deixa bem claro: batizando em nome do Pai, a primeira pessoa da Trindade, e do Filho, a segunda pessoa da Trindade, e do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Outro texto sobre a Trindade está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o Filho, e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então você tem a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo. O Filho, o Pai e o Espírito Santo. O mesmo versículo fala das três pessoas. Nós temos de novo mais um exemplo que fala sobre a Trindade. Outro texto, para mim é o melhor texto, guardei esse melhor para o final. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 7, diz assim: pois há três que dão testemunho no céu. Três, ele diz assim: o Pai, a Palavra, que é o Logos, ou o Verbo, e o Espírito Santo.
O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Esse texto é bem claro. Existem três. Ele diz: esses três são um. Então, quem é o Pai? Deus Pai. Quem é a Palavra? João capítulo 1, versículo 1, no Evangelho diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14 fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o Verbo, que é no original o Logos, que é em outra tradução a Palavra, é Jesus. Jesus é o Verbo, Jesus é a Palavra de Deus. Então, ele diz aqui que a Palavra, o Pai e o Espírito são uma só e o único mesmo Deus. São três pessoas, mas um único Deus. Então, esse texto é o mais claro. Ainda na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Muitas das vezes nós não entendemos esse versículo. Esse versículo não fala que Deus ama. Sabemos que Deus ama. Esse versículo fala: Deus, ele é mais do que isso. Deus é amor. Se Deus é amor, eu só posso entender que Deus, para ser amor, ele não poderia ser uma pessoa só. Porque não existe amor de uma pessoa só. O amor envolve pelo menos duas pessoas. Um que ama e o outro que é amado. Para existir amor, alguém tem que amar e alguém tem que ser amado. Então, se Deus é amor, esse versículo já deixa claro que Deus não pode ser uma pessoa só. Para Deus ser amor, ele tem que amar e ser amado. Isso torna Deus amor. Então, se Deus é amor, nós sabemos que pelo ensino do Novo Testamento, Deus, ele é composto por três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vou falar de novo que não é a Trindade. A Trindade não são três manifestações diferentes do mesmo Deus. Exemplo: o Pai não é o Filho, o Filho não é o Pai não é o Espírito Santo, o Filho não é o Espírito Santo. Ou seja, são três pessoas diferentes. Me mostra isso na Bíblia. Vamos lá. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 3, fala do batismo de Jesus. Eu vou ler o texto que diz assim, versículo 15. Diz assim: mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele admitiu. Versículo 16: batizado Jesus, saiu logo da água. Nós vemos Jesus saindo da água, uma pessoa. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus. Espírito de Deus é outro nome para o Espírito Santo, outra pessoa. O Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A voz do céu é a voz de Deus Pai. Então você vê Jesus na água, você vê o Espírito Santo descendo sobre ele, você vê a voz do Pai vindo do céu dizendo: esse é meu Filho amado. Então você vê que os três estão juntos no mesmo ambiente. Então não podem ser três manifestações do mesmo Deus. Não são uma pessoa só, são três pessoas. Esse texto fica claro que o Filho é o Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo e o Pai é o Pai. Para deixar isso mais claro ainda, João capítulo 10, versículo 30, diz assim: Jesus falou: eu e o Pai somos um. Jesus disse isso: eu e o Pai somos um. São duas pessoas, mas ele diz: nós somos um. Por quê? Quando Jesus fala que eles são um, ele não está dizendo que são a mesma pessoa. Ele diz que eles formam um conjunto, uma unidade. Exemplo de unidade composta, como Jesus ensina: o cadeado e a chave. Ninguém compra um cadeado sem comprar uma chave junto. O cadeado é uma coisa, a chave é outra coisa, mas o cadeado e a chave têm um encaixe perfeito. São duas coisas diferentes, mas que formam um conjunto. Aí Jesus fala assim: eu e o Pai somos um. Nós vemos que Jesus é uma pessoa e o Pai é outra pessoa. Jesus vai orar para o Pai lá no Getsemane. Jesus fala com o Pai e recebe uma mensagem do Pai. Então são pessoas diferentes, mas eles formam um conjunto, uma unidade. Exemplo: o arco e a flecha. São duas coisas diferentes, mas ninguém usa o arco sem usar a flecha e vice-versa. São duas coisas diferentes, mas que formam um conjunto. São duas coisas que podemos dizer que são uma só coisa, apesar de serem coisas distintas. É isso que Jesus quer dizer quando ele diz: eu e o Pai somos um, em João 10:30. Então tudo isso é para exemplificar. Deus,
ele é um único Deus, mas eles são três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sei que esse é um ensino bastante complexo, mas é uma verdade bíblica. Nós sabemos que Jesus ensinou isso: batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando nós falamos sobre Deus, ele é um único Deus. Só podemos adorar um único Deus. Mas Jesus Cristo também é Deus. O Espírito Santo, ele é o Espírito de Deus. Ele também é Deus. Eu posso adorar Jesus? Posso. Por quê? Porque Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Jesus é Deus. Eu posso adorar o Espírito Santo? Posso. Porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, ele é Deus. Então, tanto Jesus é Deus, como o Espírito Santo é Deus, como o Pai também é Deus. Não são três, são uma só pessoa. Eu espero que essa aula tenha sido bastante clara, que possa ser uma aula que venha tirar dúvidas. Então, se você ainda tiver alguma dúvida, algum questionamento, você pode enviar sua dúvida para nós através desse e-mail que está aparecendo nesse vídeo, na sua tela. Você pode falar conosco através do nosso Facebook, que também está aparecendo nesse vídeo. Você pode nos enviar suas perguntas. Nós estamos aqui na Escola Bíblica Dominical todos os domingos, 9 horas da manhã, nesse endereço que está aparecendo na sua tela. Nós estamos aqui, vamos começar uma série de aulas sobre o Apocalipse. Então, você que quer aprender sobre o Apocalipse, Escola Bíblica Dominical, nesse endereço, todo domingo, 9 horas da manhã. Fica na paz de Cristo, que Deus possa te abençoar. Nosso próximo vídeo vai ser falando sobre essa terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Muitos crentes não sabem quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus, ele é uma pessoa, ele pensa, ele tem sentimentos, o Espírito Santo, ele fala. Isso nós vamos aprender no nosso próximo vídeo. Então, eu te espero na semana que vem. Visite o nosso canal, assista nossos vídeos. E se tiver dúvida, envie para nós. Fica na paz de Cristo, que Deus te abençoe, em nome